Elcio, tem uma provocação aqui do Marcial, acho que você falou um pouquinho, mas se quiser comentar um pouco mais, ele colocou um comentário grande aqui, eu acho que vai cobrir toda a tela, mas eu vou ler, tá? Ele diz assim, ó, Certo. quais os problemas que os pesquisadores poderiam comentar sobre as traduções e a relação com o fundamentalismo? Em relação aos problemas fundamentalistas de não condicionar o texto ao tempo, à sociedade, história, como fica a questão da inspiração? Isso levaria à pergunta do tipo: qual seria o texto inspirado, o original ou a tradução? Dizer que a tradução goza da mesma autoridade de um texto original não seria um grande erro? Deu para pegar, Elcio, a pergunta a provocação do Marcel? Bacana. Deu, deu. Eu encontrei ela aqui também. Legal, uma boa questão. Né? Bom, você fala aqui sobre as traduções e a relação com o fundamentalismo, né, inicialmente. Isso acontece muito, até porque a gente nós temos muitos movimentos radicais, né, dentro do cristianismo, e o texto bíblico ele foi divulgado em praticamente o mundo todo por causa das ações cristãs, principalmente, né? Então, você tem, e geralmente quem está mais à frente desses movimentos missionários são organizações cristãs com características bem fundamentalistas e bem conservadoras, né? Então, nesse sentido, essas tradições acabam sendo colonizadoras, né? Principalmente porque vai sempre mostrar, não, a sua cultura é ruim e precisa implantar a minha cultura em você, no seu grupo, a partir do texto bíblico, né? E às vezes se usa o texto bíblico para diminuir a outra cultura, né? Como se fazia na época da escravidão no Brasil, né? E também nos Estados Unidos, utilizar a Bíblia para justificar, legitimar a exploração. Então você tem, é possível você perceber isso, inclusive nos termos, né? Nas formas como se traduz, porque a tradução é uma interpretação. Né? Então você está interpretando aquele texto numa língua que a gente chama de original, original no sentido de a língua de origem, né? Que é um pouco diferente quando a gente fala no meio cristão de texto original, o pessoal já remete a um texto meio que sagrado, né? Que Deus deu e tudo mais, né? Mas eu digo como texto de origem. Então você tem um texto e você vai traduzir esse texto, você vai interpretar esse texto. Então, quando é um tradutor que deixa isso influenciar no seu trabalho, ele vai acabar colocando isso. Isso vai aparecer, né? Por exemplo, principalmente nas partes moralistas, né? Então você vai ver traduções, por exemplo, com muita ênfase a palavra pecado, por exemplo. Nós temos várias palavras no texto bíblico que se você fosse traduzir todas elas, você ia acabar com muita coisa. Por exemplo, se você traduz a palavra ratá, geralmente traduz por um pecado. Se você traduzir por erro, você acabou com a palavra pecado do texto bíblico. Né? Então, o pecado acabou. Né? A ideia do pecado, porque a palavra pecado está muito carregada, né? Conceitos teológicos. Então, se você traduz tudo por erro, a mesma coisa a palavra Satã. Né? Se você traduz a palavra Satã como adversário, como inimigo não, como adversário, então você também acaba com Satã no texto. Né? Você traduz. Ou a palavra anjo. Se eu traduzir todas as vezes que aparece a palavra malar no hebraico, traduzir por mensageiro, eu também acabo com os anjos da Bíblia hebraica. Porque os anjos passam a ser os mensageiros. E a palavra mensageiro no português tem um sentido muito diferente da palavra anjo. Dificilmente uma pessoa que lê a palavra anjo vai pensar no mensageiro. Da mesma forma, uma pessoa que lê a palavra mensageiro dificilmente vai pensar no anjo, porque as duas palavras já são bem distintas, têm suas cargas
de sentido muito distintas, né? Então, quer dizer, tudo vai depender da forma como se vai traduzir. Né? Então, o fundamentalismo tem muita relação dos textos, né? Deixa eu ver mais aqui, porque é longo aqui. Em relação aos problemas fundamentalistas, não condicionar o texto ao tempo. Né? Outro problema também é a parte da inspiração do texto, né? A ideia da inspiração. Por quê? Porque quando se coloca o texto como totalmente inspirado por Deus, então eu tenho um problema que eu não posso questionar o texto, né? Como que eu vou questionar um texto que é sagrado? E ao mesmo tempo eu arrumo mais um monte de outros problemas, por quê? Primeiro porque não existe um texto original, no sentido que a teologia cristã coloca, né? Até porque o que nós temos de mais antigo são cópias. Né? Então, não tem os autógrafos, né? Os manuscritos, autógrafos de cada autor. E até mesmo os autores não são exatamente aqueles que a gente imagina, né? Como se o Jeremias tivesse escrito mesmo o texto de Jeremias, ou o Moisés, ou o Salomão, ou o Davi, ou seja, quem for, né? Porque não existem os textos mais antigos que se tem da Bíblia são os textos encontrados nas cavernas do Mar Morto, no deserto da Judéia, onde o mais antigo data do século II antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Então, nós não temos os manuscritos da época dos reis de Israel, ou manuscritos da época mais antiga, né? Sei lá, dos primórdios, não temos, né? O que nós temos são cópias, e as cópias mais completas são as medievais. Por exemplo, as cópias do texto hebraico, as mais completas que nós temos, da Bíblia hebraica toda, né? Não só a Torá, são do período massorético, né? Início da Idade Média. Então, quer dizer, você já tem um texto medieval, você não tem um texto exatamente. Agora, costuma-se chamar esses textos como original. E aí, o que acontece? Quando se estabelece esses textos como textos sagrados, plenamente inspirados, aí a gente causa um monte de problemas. Por quê? Primeiro, o texto, diferentemente do Novo Testamento, a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, ele foi um texto escrito num período muito longo. Então, as ideias e os pensamentos, as culturas, elas nunca são exatamente as mesmas em todas as épocas. Existem características distintas de cada momento. Então, quer dizer, o que se acha o que se achava no passado que era ruim, atualmente pode se achar que é bom. Ou o que era bom na época antiga, hoje pode ser ruim. O que se falava de uma palavra, o sentido de uma palavra no passado pode ser outro sentido hoje. E aí, quando você pega o texto bíblico, a impressão que tem, principalmente nos grupos mais fundamentalistas, é que o texto todo é um único texto só, que aí se justifica a união dos textos com a ideia de inspiração. Porque se Deus inspirou, então ele é o autor e usou todo mundo para escrever. Né? Então Deus não quis escrever, já que o Moisés quebrou as tábuas, então escreve vocês aí. Né? Então, quer dizer, isso é uma forma de justificar, tentar unir tudo. Só que o problema é que o texto é muito diverso. Então, é por isso que você tem vários textos complicados, como, por exemplo, por que a gente diz que Deus é amor, mas você vê textos na Bíblia hebraica que diz que Deus mandou matar, por exemplo, os midianitas, né? Olha, mata todo mundo, criança, grávidas, mulheres, homens, animais, mata tudo. E aí você tem outros textos que diz não, mas Deus é justiça, Deus é amor, né? Deus, ele cuida dos seus, não temos porque eu estou contigo. Então, quer dizer, como que acontece isso? Isso porque são textos diferentes, de épocas diferentes, de contextos diferentes, de momentos diferentes. Então, quer dizer, a leitura fundamentalista, ela junta tudo e aí causa um monte de problemas. Porque ela não consegue ler os textos de forma mais crítica e tentar analisar o texto de acordo com os seus próprios contextos, né? Porque os textos não foram todos escritos de uma vez só. Foram escritos
num período de tempo muito longo, reescritos, editados, costurados, a gente chama assim, né? Costurados, juntados, para se tornar um texto que nem era considerado sagrado na época, né? E que passou a ser sagrado posteriormente, né? No caso da Bíblia hebraica, por um concílio rabínico, né? No final do primeiro século, e no caso do cristianismo, lá na época de Nicéia, né? Do concílio. Então você tem e aí você tem ainda esse período, e depois você tem o período da Reforma Protestante, depois você tem os movimentos fundamentalistas atuais, que já são totalmente diferentes, então é um anacronismo total tudo, né? Então isso é um grande problema. Com relação às traduções, e ao texto inspirado, quer dizer, quando eu falo que o texto é inspirado, mas qual texto, ou qual manuscrito? Né? É o 4Q, Palio, Êxodo, que é o original, ou é o manuscrito do Êxodo encontrado na Caverna 11 de Qumran, ou é o da Caverna 4, ou qual é o texto original? Ou qual o texto inspirado? Existem manuscritos diferentes, de várias épocas, embora os escribas tivessem uma seriedade nas cópias. A gente não tem tanta divergência nas cópias. Existem problemas, mas você não tem problemas graves, né? Então, que texto é original? Ou qual manuscrito é original? Textos receptos ou outros textos, né? Então, é um grande problema. E o texto em português, não dá para assumir o texto em português como original, né? Porque existe esse problema. E por que existem tantas traduções diferentes? Porque cada tradutor ou cada editor que vai fazer revisão, cada revisor, ele tem uma visão diferente. Então, como as palavras hebraicas e gregas, você tem, às vezes, para uma palavra só, você tem vários significados, qual deles é o mais adequado? Se eu tenho 5 significados para uma palavra, qual dos 5 eu vou escolher? Eu vou escolher um, porque não tem como colocar todos os significados no texto. Às vezes, aquele significado que eu escolhi não é o mais adequado. Aí o outro escolheu de outra forma, o outro escolheu de outra. Então, aí você tem... Então, é tudo muito complexo, não é uma coisa simples, é muitíssimo complexo, e existe uma problemática muito grande com relação ao fundamentalismo e os textos, né? Nesse sentido, porque você não tem como dizer, olha, esse texto aqui é o original, né? Porque o original não temos mais, né? Nós temos são cópias e pode ser uma cópia antiga. Aí o tradutor teria que ser honesto para dizer, olha, esse texto foi traduzido a partir de tais manuscritos e mostrar o objetivo da tradução dele. O que muitas edições da Bíblia cometem esse problema, dizer que não, esse aqui é o mais fiel que tem, né? Ou uma edição da Bíblia que eu vi recentemente aí. Não, se você ler essa tradução é como se você estivesse lendo o hebraico, né? Por quê? Porque é uma tradução literal, né? Quer dizer, isso não faz sentido, né? Na verdade, não existe. Alguém fez uma pergunta aqui para você, acho que foi o Caio. O Caio lá em cima fez uma pergunta para ti, Del. Eu não sei se... Quer ver? Tá. Ele colocou assim, Del, ó. Pergunta para o Delcides Marques, no livro Rebelião das Massas, de José Ortega Gasset, fala sobre a maioria crescendo em cima da minoria. No caso da tradução, poderíamos dizer que só alguns podem ter acesso ao conhecimento, visto que o conhecimento mal usado pode ser danoso. Eu não sei se ficou claro para ti, ou Delcides, a pergunta do Caio. Talvez ele está... Acho que talvez a pergunta dele esteja naquela fala da colonização, da questão de que o poder pode também influenciar nas traduções, interpretações. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, Del? Talvez seja isso, eu não sei se seja, mas talvez seja isso que ele quis dizer. Eu acho que é isso, né? Tem uma disputa, como eu não tenho muito o que acrescentar o que o Elcio falou, que foi muito incrível a fala dele, e eu fui só pensando algumas coisas que eu acho que se relacionam ao que o Caio colocou também.
Bom, a gente, quando pensa no texto, né, nessa coisa do texto original, do texto originário, né, ou do texto de origem, é isso, não dá para saber, não dá para saber qual é esse texto, não sobrou, não sobreviveu, sobreviveram versões, né, cópias. E eu fico pensando assim, que é muito parecido com o movimento que acontece na própria antropologia também, porque a gente fica tentando, e a crítica textual tem um papel totalmente devotado a isso, que é procurar as cópias mais antigas ou as mais confiáveis e sair fazendo comparação de variantes, né, para tentar estabelecer um texto confiável, digamos assim, né? E o caso da antropologia é uma coisa muito parecida, porque o antropólogo, ele quando vai estudar uma determinada cultura, ele não tem acesso a essa cultura, vamos dizer assim, numa totalidade dela, ou nessa singularidade, que é mais ou menos assim, né? Para tentar ser mais claro, né? Assim como a gente fala o texto, né? E a gente usa esse artigo para dar uma singularidade mesmo, né? O texto original, a gente também fala a cultura. E aí o grande desafio, né? Da crítica textual é tentar chegar a o texto ou o mais próximo dele. E no caso da antropologia, por meio de todo o trabalho de campo envolvido, é também estabelecer a possibilidade de falar a cultura. E é interessante porque como que se faz? Como é que se chega a isso? E aí tem um desafio para alguns antropólogos, mas no geral não é bem isso que acontece. Para alguns antropólogos, a cultura está em cada um daqueles que participam dela. Então, cada um é um exemplar da sua cultura, cada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, pode-se trabalhar com outra perspectiva, de que cada pessoa é um fragmento da cultura, ou a cultura está parcialmente em cada um. Então, para você chegar a essa cultura, teria que fazer um trabalho parecido com esse de crítica textual, que seria selecionar as pessoas com as quais se pode falar sobre aquela cultura, né, e estabelecer uma espécie de critérios, de hierarquias mesmo, em relação ao que é mais confiável ou não, né, assim como se faz com as cópias, e ao mesmo tempo, fazer entrevista com essas pessoas, né, fazer com que cada uma das falas e das respostas e das abordagens sejam pensadas como variações culturais, assim como existem variações redacionais. E aí o trabalho do tradutor, do estudioso da cultura, seria por meio de um trabalho comparativo dos resultados dessas entrevistas, uma espécie teria que desenvolver uma técnica de análise desses dados, dessas entrevistas, comparativamente, estabelecendo critérios muito parecidos com a crítica textual, no sentido de que quais são os mais confiáveis, quais que expressam melhor e tudo mais. Quer dizer, é um negócio muito complicado, muito difícil e nem sei se é necessário, mas pensando em extrapolar essa ideia de que o antropólogo busca a cultura, e alguns fazem esse tipo de esforço, de pensar que a cultura está em cada um fragmentado, e ele precisa entrevistar as principais pessoas, vamos dizer assim, depositárias dessa cultura. Quer dizer, é um negócio difícil. E a antropologia, nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, ou até um pouco mais, ela vem se afastando desse modelo, e chegando à conclusão muito parecida com as conclusões da exegese também, que é de que não é possível apreender a cultura, assim como também não é possível apreender o texto nessa coisa da tradução. Existem cópias, existem variações, existem interpretações, existem perspectivas que devem ser comparadas, que devem ser compreendidas no contexto das suas produções, e que, a partir daí, eles elucidam alguns aspectos, mas não se chega a verdade sobre o texto, a verdade sobre a cultura. Então, agora se diz muito mais assim, existem culturas, existem textos, tudo se pluralizou muito mais nesse sentido, né? Bom, uma outra coisa, e muito perigosa nesse processo, e que o antropólogo, em geral, tem o discurso final, tanto é que os textos de antropologia, por muito tempo, eles eram bastante generalistas. Então, tinha uma coisa do tipo assim, os Nuer, né? E aí, o que são os Nuer? Ele está sintetizando nessa noção de Nuer uma infinidade de
preocupações, de interesses de pessoas, de formas de vida, mas que é subsumido nessa categoria Nuer, que é uma espécie de englobante e sintetizador das particularidades, né? E isso tem, enfim, um perigo inicial. O perigo é a generalização exacerbada das diferenças, assim, no sentido de tornar tudo muito similar e muito... Eu acho que a fala do Flusser, né? O texto que você abriu volta a esse problema. O outro problema é que o antropólogo, na medida em que ele tem o poder de fazer essa generalização, por meio do seu texto, da tradução que ele propõe, que ele promove, né? E aí todo mundo vê aquele grupo como se fosse todo mundo mais ou menos daquele jeito, não tivesse variações internas ali. Isso produz determinadas falácias retóricas mesmo da antropologia, em alguns casos. E por isso, os anos 80 são os anos da chamada crítica da noção de cultura na antropologia. E é para quebrar justamente com essa generalização. E a outra falácia possível, né, a outra retórica, além dessa categoria englobante, generalista, é a de que o antropólogo, no geral, ele faz a cultura dizer aquilo que ele quer dizer. Então, é mais ou menos o seguinte, né, e isso tem muito a ver com a crítica dos anos 80, e, mais uma vez, resvala na tradução, que é fazer, que é assim, você, por exemplo, fez entrevistas, né, como se faz na antropologia, só que você não coloca literalmente a entrevista, ou você não coloca toda a entrevista, as perguntas que foram feitas e tudo mais. Você captura um trecho, um pedaço de uma fala, e aí desloca, né, descontextualiza, e a partir dali você faz aquela fala dizer o que você quer dizer. Então, assim, você induz, você manipula, você torna aquilo, vamos dizer assim, plausível dentro do seu argumento. E isso é tudo muito perigoso para a antropologia, né? Porque aí é isso, né? Você força o nativo a dizer aquilo que você já queria dizer, e aí mais ou menos se respalda no que o nativo está dizendo, ou no que aquela cultura de alguma forma diz, mas se você dá uma radicalizada naquilo, uma generalizada, uma ampliada, e torna isso parte de um discurso que nem sempre é compreendido nos termos em que ele foi produzido, né? Então, acho que vai um pouco na linha do que o Elcio estava falando, né? Não é só o texto envolve uma cultura, envolve história, envolve um monte de outras coisas. Então, não é só o que está escrito, quer dizer, não é só a literalidade da citação, é toda uma série de outras coisas que estão implicadas na produção daquela explicação, daquela afirmativa, e assim vai, né? Não sei se passei pelas questões do Caio também. Passou e muito bem. Colocar ainda alguns comentários aqui. O do Felipe do Rosário, ele diz assim, ou seja, a Bíblia traduzida é um mosaico que apresenta uma imagem que fora manipulada com a silhueta fundamentalista, que os tradutores querem que contemplamos. Depois vocês podem comentar também, eu vou passar aqui os comentários, fique à vontade posteriormente para vocês comentarem. Também o Felipe diz assim, falta na língua portuguesa vocábulos para traduzir fielmente um texto em hebraico ou grego. O problema já começa aí. Aí tem uma pergunta aqui, que é para o Elcio. Então, eu vou deixar depois vocês comentarem essa fala aqui, do Felipe, tá? E aí vocês fiquem à vontade para comentar, mas eu deixo essa pergunta para o Elcio. Elcio, que é uma tentação responder, viu, Elcio? Porque mexe com as nossas pesquisas aqui, mas... Você é o astro da noite, eu vou deixar você responder. Qual seria a Torá mais antiga, a samaritana ou a judaica? Então, fique à vontade. É uma boa pergunta, é difícil. Para comentar o Felipe, também as falas do Felipe e a fala agora do Luiz. Sim. Certo. Eu vou, então, comentar aqui rapidamente a fala do Felipe, e aí eu vou para a pergunta do Luiz, que é uma boa pergunta, que mexe com os samaritanos, que tem sido a minha área atualmente, né? Digamos que o texto bíblico, a gente não está aqui para dizer que o texto bíblico é ruim ou é bom, né? Ou se ele é fiel ou não, a gente está aqui para problematizar e ver quais são as dificuldades que existem com relação ao texto,
as dificuldades que existem com relação às traduções, né, e tudo mais. Porque o texto bíblico, o Felipe falou de um mosaico, né? Eu acho que, de certa forma, sim, mas sim e não, né? Porque existem textos bem antigos e completos, né? Da Bíblia, mas não deixa de ter um pouquinho da ideia do mosaico, né? Que é de você construir uma imagem com as pedrinhas, né? Fazer aquela arte, né? Por exemplo, você vai ter manuscritos, por exemplo, com relação ao Novo Testamento, né? Não vou entrar muito nisso, até porque não dá mais tempo. Mas só para mencionar, já que falou do mosaico. Você tem textos, por exemplo, aquele texto que fala do tanque de Betesda, que o anjo tocava na água, e quem se lançava primeiro na água era curado e tal. Se você pega os manuscritos mais antigos desse texto, não tem esse trecho, né? Do anjo que tocava nas águas. Então, isso indica que possivelmente seja um texto que foi inserido posteriormente no conjunto, né? Então, seria uma pecinha do mosaico que foi colocado, né? Da mesma forma, os textos da Bíblia Hebraica. Antes do final da década de 1940, agora, um pouquinho antes da fundação do Estado de Israel, ou mais ou menos na mesma época da formação do Estado Novo, moderno, né, foram encontrados os manuscritos na região do Mar Morto, em 11 cavernas. Né? Então, até essa data, os manuscritos mais antigos que nós tínhamos em hebraico, por exemplo, datavam do século X, que eram os manuscritos massoréticos, o Códice de Leningrado, o Códice de Alepo, que são os códices que se tornaram a base para as cópias, inclusive base para as edições impressas da Bíblia Hebraica. Com a descoberta desses manuscritos no deserto da Judéia, que infelizmente estavam muito fragmentados, até pela data deles, né, quer dizer, passaram praticamente quase 2000 anos, esses manuscritos ali nas cavernas, mas eles, grande parte deles ficou bem preservado, né, embora a outra parte bastante fragmentada. Então, dá para você tentar reconstruir o texto baseado nesses fragmentos também, né? Então, você tem um texto que era base na época medieval e você vai para os textos mais antigos, que é como o que o Deucides comentou, né? De você fazer comparações, né? Que a gente chamaria de crítica textual, né? Então, você faz análise comparando os manuscritos e vendo as variantes textuais, as diferenças, as omissões, as inserções, né, que existem nos manuscritos. Com relação aos dicionários de língua hebraica e grega, de fato, né, para o público que não tem acesso a outra língua, realmente não temos muita coisa. Os dicionários que nós temos em português, de hebraico e grego, são bem poucos, e assim, dá para trabalhar, mas não são assim totalmente suficientes. Você teria que buscar em outros idiomas, né? Agora, a pergunta do Luiz, qual a Torá mais antiga? Essa é uma questão que se tem perguntado e tentado responder, mas na verdade a gente só tem as perguntas, né? Não temos as respostas ainda. Até existem muitas discussões de grandes estudiosos, por exemplo, Emmanuel Tov, que foi professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi coordenador do projeto de publicação dos manuscritos do Mar Morto, é uma grande autoridade nessa área, trabalha com Septuaginta, que é a tradução grega. Para ele, o Pentateuco Samaritano só se tornou Pentateuco Samaritano nos primeiros séculos da Era Cristã, ou da Era Comum. Né? Mas assim, baseado nesses manuscritos do Mar Morto, que são chamados pré-samaritanos,
eu vejo que poderia não existir um texto chamado Pentateuco Samaritano, como a gente conhece hoje. Mas dá para perceber que já existia uma tradição samaritana desses textos. No século II. Existem, por exemplo, epigrafias, inscrições feitas em pedra do século III, né, em samaritano, que já continha alguns textos bíblicos, por exemplo. Então, é bem possível que existisse uma tradição textual. Agora, não dá para saber se já era o Pentateuco, a Torá completa. Né? Até nessa comparação que eu fiz, esse artigo está disponível no site da revista. Acho que se você digitar o meu nome no Google, apareceu a revista lá, o artigo. Que eu comparo esse manuscrito do Êxodo, um dos manuscritos do Êxodo do Mar Morto, com esse manuscrito medieval que eu estou traduzindo. Então dá para ver assim, muitíssimas semelhanças entre os manuscritos, mostrando que já existia uma tradição samaritana nessa época. Não com letras samaritanas, né, mas com letras paleohebraicas, que inclusive a escrita paleohebraica, nessa época, desses manuscritos do Mar Morto, são todos samaritanos, inclusive. Isso que é interessante. Pelo menos, não vou dizer todos, mas grande parte dos manuscritos paleohebraicos, escritos em paleohebraico, encontrados no Mar Morto, são de tradição samaritana. Isso indica que os samaritanos escreviam em paleohebraico, não escreviam no hebraico quadrático, que é o hebraico adotado pelos judeus. Né? Agora, também outro problema é qual a datação dos manuscritos judaicos, da Torá judaica. Também não tem. Né? O que tem são esses encontrados no Mar Morto, que vai datar quase que na mesma coisa. Né? Infelizmente, não temos manuscritos mais antigos. Mas uma coisa interessante é quando você compara a Torá judaica com a Torá judaica, a Torá samaritana, com o Pentateuco da Septuaginta, que é o grego, e aí você tem mais semelhanças do Pentateuco samaritano com a Septuaginta que semelhanças do Pentateuco judaico com a Septuaginta. E a Septuaginta, a Torá da Septuaginta, é datada do século III. Então, quer dizer, é um século anterior aos textos do Mar Morto. Como existem mais semelhanças com o texto samaritano, será que o texto anterior seria mais ou menos isso, que é o texto samaritano ou não? Aí não dá para saber. Né? Tem trechos que parece que o texto samaritano é mais posterior, porque ele corrige algumas coisas. Mas ao mesmo tempo não dá para saber. Dá a impressão que é mais antigo certas partes, dá a impressão que outras partes não. É lógico, se você perguntar para um judeu religioso, ele vai dizer que a Torá judaica é mais antiga. Se você conversar com um samaritano, ele vai dizer que a Torá samaritana é mais antiga. Agora, numa análise científica, assim, mais crítica, não dá para a gente saber exatamente. Né? Fica essa pergunta. Eu acharia interessante, né? Lógico, se a Torá samaritana fosse mais antiga, né? Porque é que eu estou trabalhando com ela. Mas não dá para saber, né? Felizmente. Mas é isso. As cópias, né, mais antigas, não tem jeito. Difícil o manuscrito sobreviver tanto tempo, né? Também. Vamos lá, então. A primeira pergunta é da minha amiga Cristiane Soares, a Cris, que também é teóloga, formada em teologia, tem seu mestrado. Ela faz uma pergunta para vocês, dizendo o seguinte: algum de vocês poderia falar sobre o Mahabharata, se esses textos védicos são realmente mais antigos que os textos bíblicos ou não? Segura aí. Aí tem uma outra pergunta do Marciel, que diz assim: teria alguma relação de poder implícita na elaboração de novas cópias das escrituras com o imperador Constantino? Então, são duas perguntas que está relacionado com questões de cópias, de traduções. Del, quer escolher alguma? Pode ser, posso.
Como tentar Elcio falar falou um pouco. agora, eu jogo para você a escolha das questões. Tá certo. Vou ficar com essa do Marcial aí. Tá bom. Deixa o texto velho pro Elcio aí, que mexe com essas coisas. Isso. Bom, mas antes de falar aí da questão das relações de poder nas cópias, né, a partir do imperador Constantino, eu fiquei bastante intrigado com a questão do Filipe, a dupla questão dele, né, de um lado, essa coisa de que falta na língua portuguesa vocábulos para traduzir fielmente o hebraico e o grego, e de fato, né, existe limitação na língua que se traduz para a língua traduzida, né? Existe um desequilíbrio porque as palavras não são equivalentes, os termos não se equivalem de forma imediata, né? Existem palavras do grego, por exemplo, que pedem 2 ou 3 palavras em português para traduzir, né? Então existe, de fato, esse abismo de que as palavras não são simetrizáveis imediatamente, né? Quer dizer, os dicionários, eles fazem sempre um esforço de apresentar diversos sinônimos para, na medida do possível, apontar para o que estaria em questão no vocábulo de origem, né? Que no caso seria aqui o grego ou o hebraico. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um perigo, né? O perigo de achar que o português é uma língua pobre, por exemplo, né? Que justamente essa ideia de que falta, né? De que a nossa língua é capenga. Eu lembro de uma música do Caetano Veloso, que é um dos compositores que eu curto bastante, chamado A Língua. E ele recita no meio da música uma frase do Heidegger, né, ou atribuída ao Heidegger, não sei exatamente onde ele disse isso, que só é possível filosofar em grego e alemão, né? Ele nem põe o hebraico na história. Mas, enfim, porque também não é uma língua com essa pretensão, pelo menos, enfim, vou tomar meus cuidados aqui e parar por aí. Mas é isso, né? Não, só é possível filosofar em grego e alemão. E aí o Caetano brinca com isso para dizer que, olha, mas também tem outra coisa, a gente tem algumas palavrinhas aqui também, algumas ideias, alguns termos, que também são difíceis de traduzir para outra língua. Então, pensar que o que falta numa língua, enfim, o que tem de falta numa língua também tem de excesso nela, né? Toda língua falta alguma coisa, mas também sobra alguma coisa que falta em outra, né? E é isso, né? Um jogo complicado, vamos dizer assim, né? Mas é claro que a gente tem a tendência, a gente que trabalha com textos bíblicos, com essa coisa, de enaltecer o grego, o hebraico, né? E dizer que, olha, isso no grego quer dizer não sei o quê. Eu lembro de um pregador, né, na época que eu estava no seminário, que no seminário é aquela coisa, né, todo mundo quer se aparecer, todo mundo quer mostrar que sabe mais do que o outro, e a gente tinha um momento da pregação, e normalmente era um aluno ou um professor que fazia o sermão. E aí um deles, ele sempre fazia muita questão de dizer que isso está no grego. E não sou eu que estou dizendo, né, está no grego. E aí ele dava uma especificidade, uma potência para aquilo que assim se tornava inquestionável, né? Assim, uma coisa absoluta, poderosa, potente, porque está no grego, né? É muito doido isso, né? Então, o fato de ser possível dizer em grego é suficiente para nos deixar boquiabertos. Bom, mas o outro lado da história, só para retomar a questão do fundamentalismo, que é o segundo o comentário do Filipe, essa silhueta fundamentalista. Eu fiquei pensando que a gente tem um duplo fundamentalismo, né? Tem um fundamentalismo do tradutor, de fato, que é mais ou menos tentar colocar no texto aquilo que ele já tem de antemão, como doutrina, como ensinamento e tal, mas tem o outro lado, que a gente já falou um pouco também, que é o fundamentalismo da tradução. Então, aquela coisa de que determinadas traduções viram fetiches, né? Justamente porque elas ganham essa sacralidade. Então, fundamentalismo tem um duplo perigo nesse caso, né? O perigo do anacronismo e o perigo do fetiche. Bom, mas aí, indo para a última questão aí do Márcio, né? Que foi a relação de poder. É isso, né? É muito doido, porque o fato de determinados documentos serem preservados e outros não, de determinados documentos serem
copiados, outros não, o fato de determinados documentos terem uma maior projeção e outros não, são relações de poder que configuram a legitimidade, o prestígio, a distinção de determinadas cópias, de determinados textos, e é sempre um jogo, uma disputa, né? Basta lembrar que até o século III do cristianismo a coisa não estava resolvida em relação ao cânon, né? Então, que texto entra, que livro entra, que escrito entra, porque havia controvérsias, não era nada muito pacífico, né? Tinha algumas coisas com os evangelhos, tinha uma certa credibilidade de alguns textos paulinos, mas nada muito fechado, nada resolvido. Então, ou seja, a própria constituição do cânon, além da constituição das cópias e da preservação delas, é tudo um conjunto de relações de poder, que é mais ou menos o seguinte: quem tem razão, né? Quem tem a legitimidade para dizer quais são os textos que ficam, quais são os textos que merecem ser copiados. Porque essa disputa é uma disputa que para o cristianismo se tornou muito necessária, na medida em que se passou a pensar o próprio cristianismo como essa unidade. Então, já que o cristianismo é uma determinada religião estabelecida, ou pelo menos que deva ser vista como uma unidade, o texto também precisa ser uno, né? Então, a busca por essa unidade é uma disputa de poder, é uma disputa de constituição dessa unidade que reflita textualmente a unidade do cristianismo, né? Então, essa coisa de que tem que ser também um povo do livro, e esse livro precisa estar bem delineado, né? Não podia ser só o povo dos livros, né? E aí circula um monte de cópias e tudo está valendo. É preciso sacralizar, sacramentar a escolha de um determinado conjunto de textos, né? Eu acho isso muito interessante também. Então, assim, o Márcio colocou aí uma provocação ótima. Vou responder aqui a pergunta da Cristiane Soares. Sim. Só queria também fazer uma complementação do que eu disse lá sobre as dificuldades dos dicionários, né? A gente tem também os problemas de as perdas de sentidos de determinadas palavras, né? Quer dizer, se perde no tempo e não se tem mais acesso aos significados, né? Por exemplo, a palavra Shaddai, que comumente é traduzido como Todo-Poderoso, né? Ninguém sabe exatamente o que é. A Septuaginta traduz de 9 formas diferentes a palavra Shaddai. Uma delas é o Pantocrator, Todo-Poderoso, mas tem Deus do Céu, tem Kyrios, são 9 formas diferentes, né? E entre outras, né? Entre outras palavras, o próprio tetragrama, nome de Deus, né? Também não se tem a pronúncia. Bom, sobre a pergunta da Cristiane, como recentemente eu escrevi um livro didático sobre os textos sagrados hindus e budistas, né? Trabalhei bem mais os textos hindus. Eu estudei e li parte do Mahabharata, não li tudo, porque tem 74 mil versículos, né? 1000 estrofes, né? Não sei nem quanto tempo levei para ler tudo isso, né? Tem um filme, inclusive, sobre a história do Mahabharata, que o filme dura mais de 6 horas, 9 horas, sei lá quanto tempo. Eu comecei a assistir, mas não deu para ficar o dia inteiro assistindo o filme. É uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a estudar esses textos, eu até me interessei em estudar também o sânscrito, né? Depois que eu estudei isso. Uma vida só é pouca para tanta coisa, né? Mas eu achei muito interessante porque era uma realidade que estava acontecendo lá na Ásia, né? Era uma história que acontecia na Ásia, ao mesmo tempo em que as histórias na região do Levante estavam acontecendo, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que estavam acontecendo as histórias bíblicas, né? Também estava acontecendo as histórias lá na Ásia, no norte da Índia, né? Porque o Mahabharata ele acontece ali no norte da Índia, na região do Vale do Ganges e do rio Indi, que inclusive é um vale muito, pelo menos nas fotos, ainda pretendo ir, quem sabe um dia conhecer,
mas são dois vales muito férteis, né? Dois rios muito férteis, e onde faz, inclusive, a fronteira, parte da fronteira com a Caxemira, com as montanhas do Nepal e assim por diante, né? A região da Mongólia, onde se expandiu, inclusive, essas tradições das tribos, né? Que é os Pandavas e o outro grupo lá, que agora me fugiu o nome. Mas existe uma tradição hindu que diz que o texto do Mahabharata, que é um épico, né? Que inclusive conta a história de várias divindades, né? Aparece lá, por exemplo, o Ganesha, né? Que é uma divindade muito conhecida do hindu, que é aquela pessoa com a cabeça de elefante, né? Que é da prosperidade e tudo mais. E outras divindades que aparecem, né? Inclusive o Ganesha é quem escreve o Mahabharata, né? Isso é bem interessante também. Então você tem tradições que vão dizer que esse texto é de 2000 antes de Cristo, ou antes da Era Comum, né? Como prefiro. Agora o problema também é o mesmo problema que nós temos com os textos bíblicos, quer dizer, não existem textos originais daquela época, porque a gente tem essa ideia do texto original, né, como o texto mais sagrado, porque foi o primeiro, e não só por ter sido o primeiro, mas porque a gente tem a ideia de que o próprio Deus deu aquele texto ou inspirou para escrever, né? Então, no caso do hinduísmo, não é tão diferente assim, né? São textos sagrados, são cânticos, né? Que surgiram, assim, o que se tem, assim, de certa certeza, se a gente pode dizer assim, certeza, é que esses textos tiveram origem nessas épocas. Agora, não existe nenhuma evidência textual, pelo menos que eu conheça, né? Aí eu não sou especialista, né? Não sou doutor nessa área, mas pelo que eu estudei, não se tem textos, evidências textuais dessa época. O que você vai ter é o estabelecimento do texto em torno do século IV, antes da Era Comum, e o século II, que era o período equivalente ao período persa, né, que envolve o período bíblico, né, período persa, que é o período... Bom, os persas também chegaram naquela região, né, que é o período em que vai ter um outro poema conhecido, que vai ser inserido dentro desse Mahabharata, que é o Bhagavad Gita, que é o épico que conta o diálogo entre o Krishna e um príncipe lá chamado Arjuna, que é uma grande batalha que ia acontecer, né, entre duas tribos, e o Arjuna estava com medo, estava temeroso, e o Krishna ele vem e o poema conta esse trecho da história, como se a história parasse e ficassem os dois conversando. E é onde o Krishna vai dar os ensinamentos dele, vai falar, porque o Krishna ele se revela como um avatar do Vishnu, que é a segunda divindade, né? Tem uma espécie de trindade também. Eles não chamam de trindade, mas só para a gente fazer uma comparação, né? Que é o Brahma, o Vishnu e o Shiva, né? São as três divindades. E então você tem esse Bhagavad Gita, que foi muito... Gita foi muito conhecida por causa da música do Raul Seixas, né? Que inclusive reproduz, se não me engano, um dos capítulos, capítulo 10 desse poema, se não me engano, 9 ou 10. Então, o que se tem é isso, que existem textos no século IV e textos mais completos do século II, antes da Era Comum. Agora, as tradições são antigas mesmo, mas, assim, são semelhantes às tradições da região bíblica, né, que você tem o período das cartas de Amarna e épocas mais antigas, né, mas a tradição hindu vai dizer que os textos são de 2000 antes de Cristo, né, nesse caso. Aí, nesse caso, seria mais antigo. Mas você tem aquela briga também das crenças, né, é lógico que
eu sempre vou dizer que a minha crença é mais antiga e mais legítima que a outra, né? Mas, assim, analisando como cientista da religião, eu diria que estaria mais ou menos nas épocas parecidas, né? Bom, acho que é isso, né?